Fala galera, está começando mais um Ponto Cultural e no episódio de hoje iremos revisitar estilos de tatuagem, roupas, acessórios e muito mais. Então fiquem ligados que o programa já está no ar. Bem-vindos ao Ponto Cultural, o seu ponto de encontro com a cultura de Jacareí e região. Para começar o programa, vamos checar a matéria que a Sofia trouxe pra gente? Bora lá? Quando falamos sobre nostalgia, normalmente pensamos em lembranças. Hoje, no Ponto Cultural, nós vamos conhecer um pouco sobre a evolução de piercings e tatuagens. Os piercings e tatuagens existem desde muito tempo atrás, e a forma como são feitos atualmente é o resultado de anos de evolução tecnológica. Por isso, vamos descobrir um pouco mais com um dos pioneiros aqui de Jacareí. A tatuagem a gente tinha que rodar muito para achar os produtos para a gente trabalhar. Não tinha desenho, não tinha agulha, não tinha tinta, não tinha material máquina, a gente não... Na época eu comecei, não usava luva, não tinha os equipamentos de proteção, né? E hoje a gente tem uma quantidade muito grande de produtos que você usa numa tatuagem que lá atrás a gente não tinha. Então, assim, a evolução foi muito grande. A gente teve uma ajuda muito grande da indústria que investiu nisso daí para ajudar os tatuadores. E além da forma de fazer, os estilos e desenhos também passaram por mudanças ao longo dos anos. Hoje a gente tem a internet que nos ajuda, né? Então assim, você tem que estudar. Tem que estudar os desenhos que estão chegando no mercado, os equipamentos que nos ajudam a melhorar o nosso trabalho. Então assim, se você não estudar, você não chega a lugar nenhum. Então você tem que estar sempre... A gente está sempre aprendendo, a gente nunca... O passado ficou no passado, a gente tem que adequar o futuro, né? Antigamente, a gente vamos dizer assim, que a gente teve que se ir adaptando, né? Porque não tinha nada para nos ajudar, não tinha internet, a gente não tinha xerox para tirar cópia pra gente, era muito mínimo, né? A gente tinha que desenhar na mão, muitas vezes desenhava na mão, criava na mão, copiava, comprava revista importada e tirava das revistas importadas os desenhos, que no Brasil não tinha. Então eram desenhos muito feios na época. Então hoje não, hoje a gente tem a facilidade da internet, telefone, tudo. Você clicou ali no Google, você tem tudo, né? Para auxiliar o trabalho da gente. E quem vê a facilidade de hoje em dia não imagina o esforço que era antigamente. Como a gente não tinha a facilidade das coisas, a gente tem que se adaptar a elas, né? Criar, fabricar máquinas, porque você não tinha agulha, a gente fabricava uma por uma. E soldava, queimava todos os dedos, porque não tinha uma loja específica para comprar tinta, tinha que fabricar algumas tintas, porque também não tinha. Então a gente é igual o camaleão, tem que estar se mudando, né? Senão a gente não conseguia sobreviver. Depois de descobrir tudo isso, acho que conseguimos ver as modificações através do tempo. Eu fico por aqui e nós voltamos para o estúdio. Obrigada, Sô. De fato, é muito interessante como as tatuagens e piercings continuam muito presentes na moda atual, apesar de terem mudado bastante seus estilos. Dito isso, a Camila visitou um antiquário para conhecer um pouco mais sobre a nostalgia. Bora lá? E aí, pessoal, mais um Indicaí na área. E já que o tema é nostalgia, nada mais justo do que visitar um antiquário repleto de itens vintages. Newton é dono de uma casa de antiguidades e nos explica o que é esse tipo de comércio e como é realizada a curadoria dos itens ali vendidos. O antiquário, para mim, é a união assim, de várias coisas antigas, itens colecionáveis, tudo que a gente consegue buscar de gerações anteriores para a nossa época, seja para uso, seja para exposição. Escolho uma cidade, chego lá, vou conhecendo um, pergunto se conhece alguém, tem alguma coisa aí. A partir desse eu vou indo para outro e vou começando a garimpar, vendo as coisas que algumas pessoas já me encomendaram e assim vou. Às vezes eu saio para ir em uma cidade e voltar no mesmo dia, às vezes eu fico 4 ou 5 dias fora para conseguir completar meu garimpo. Em uma loja de antiguidades, você pode encontrar itens de diversas épocas, o que faz com que seu público seja variado. Mas Newton afirma atender mais jovens que tentam se conectar com gerações passadas. Eu tenho atendido muito o público jovem, que eles estão com a tendência agora de resgatar as coisas que os pais, os avós utilizavam.
Então, desde os LPs, câmeras, entre outros. E se engana quem pensa que objetos vintage não possuem valor. Lugares como antiquários podem ter diversos tesouros. Itens que nós garimpamos, que na hora do garimpo você não tem assim, o tempo de fazer uma avaliação precisa. Então, nós compramos em lote e quando chega aqui que a gente vai fazer a triagem, enfim, nossa, é um achado. Bom, pessoal, esse foi o Indica Aí de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, vocês voltam para o estúdio e até a próxima! Curtiram, pessoal? Eu, pessoalmente, nunca tinha visto um antiquário antes. Obrigada, Camila. E para fechar com chave de ouro, a Raíssa foi conversar com Laura, que é diretora de moda e produtora criativa. E ela falou sobre os trends do momento. Bora conferir? Olá, sejam bem-vindos a mais um Ponto Cultural Entrevista. Hoje vamos conversar sobre nostalgia e evolução da moda com Laura Scavone, produtora e diretora criativa na área. Laura, primeiramente, muito obrigada e seja bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Para começar a nossa conversa, você poderia me explicar o que é moda? Eu classifico moda como arte. A arte de se vestir, o comportamento, tudo que está à nossa volta influencia, né, a moda. A moda ela já deixou de ter essa classificação de fútil há um bom tempo, né? Porque uma que a gente precisa se vestir, isso já é uma necessidade humana, né? E a outra é que a moda, ela conversa com tudo na nossa volta. Cultura, com a parte política, com o comportamento. Então tá tudo muito interligado, né? Interligado. A moda, eu acredito que ela envolve tudo que tá à nossa volta, né? E para quem é leigo no assunto, como é que a gente explica de maneira breve o que é moda? Hoje a gente tem uma classificação que fala 7 estilos universais. Então a moda seria você se encaixar num desses estilos, né? Então a gente tem o estilo romântico, a gente tem o estilo casual, esportivo, nossa, eu vou lembrar todos agora. O utilitário. São 7 estilos que você consegue se enquadrar num deles, né? Então, a moda... E cada estilo tem a sua informação também, né? Que nem a gente estava comentando, né? Da parte de socioeconômica, enfim. Isso tudo, cada estilo tem essa particularidade. Então, você consegue se identificar com esse estilo e aí fica mais fácil para você também ver o que você mais gosta. Se sente confortável. É muito mais sobre autenticidade, aquilo que faz com que você se sinta confortável. Não é só vestir uma roupa. Sim, é sobre identidade. Com certeza, com certeza. E uma coisa que eu tenho observado bastante é que a moda ela também é cíclica. Ela se transforma, como a gente havia conversado. E para conversar sobre isso, eu queria tocar no tópico da nostalgia. Eu vou pedir para inserirem uma imagem que mostra sobre algumas peças que estão sendo utilizadas hoje em dia e que eram usadas no passado. No passado não, até um tempinho atrás, né? A moda vai e volta, né? Aqui a gente consegue observar o uso de lenços, o uso de cinto, de corrente e até mesmo a calça de cintura baixa. Por que você acha que esses estilos eles voltam, eles são resgatados? Na verdade, a moda, eu acho que chegou a um patamar da moda que não tem mais muito o que a gente inventar, né? Eu acho que a mini saia foi a última grande invenção da moda, né? Então, a gente vai meio que revisitando o passado e trazendo algumas referências, né? A gente tem ali a referência do cinto, por exemplo, como o lenço também, que foi muito usado na década de 70, né? Principalmente em 1969, mais precisamente, que foi o de estoque, que foi quando começou essa descoberta, né? Essa era hippie, né? E que hoje a gente chama de borro, né? É a mesma coisa, a gente só muda a nomenclatura, né? Mas essa visita passada, essa coisa que você visita um pouco, essa coisa do camponês,
japonesa, esse resgate, né, da raiz, né? Então ali as referências que estavam mostrando é muito voltada a isso, né? A cintura baixa foi uma coisa que marcou muito os anos 2000, né? A gente teve Britney Spears, por exemplo, não sei nem se vocês eram nascidos nessa época, mas era Britney Spears, Christina Aguilera, elas foram umas grandes precursoras dessa moda, né? Que é essa cintura bem baixa, né? Ficou um bom tempo, né? Até durou bastante tempo essa tendência, né? E agora tá voltando. Aos poucos vai revisitando e vai vindo com outro, às vezes com uma mudança ou outra, né? Antigamente a gente, na época, em 2000, quando começou a ser usada a cintura baixa, eram usadas as calças skinnies. Hoje a gente já tem a flare ou então a wide leg, que são modelos mais oversize, né? Mas com a cintura baixa. E a respeito do estilo individual de cada pessoa, eu gostaria de saber como é que ela afeta o nosso comportamento na sociedade. Porque cada um gosta de se vestir de um determinado jeito. Essa pessoa, ela tá inserida em um grupo social? Como é que funciona? A gente, quando estuda, né, essa parte dos 7 estilos universais, a gente vê que cada época da nossa vida a gente está vivenciando um desses estilos, né? Então, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu também. Eu já revisitei vários estilos, porque quando eu era jovem eu gostava de uma coisa mais esportiva, agora eu já gosto de uma coisa mais básica, já fui de uma época mais boho, porque tinha a ver com o meu momento, né? Então, dizem que cada um tem pelo menos 3 desses estilos, né, no comportamento, no vestimenta, enfim, tudo. E para encontrar o próprio estilo, como que é esse caminho de descoberta? Existe um passo a passo? Não tem. Eu acho que cada um tem que ser livre. É como eu disse, a moda hoje nos traz essa liberdade, né? Antigamente a gente era meio que doutrinada a usar aquilo, né? Hoje você é livre, então você pode de repente olhar. A gente é muito ligado, a gente tem hoje como parâmetro os influenciadores, né? Então cada um se identifica com um e acaba indo pro estilo dessa pessoa, né? Porque se identifica com o que ela diz, enfim, o que ela transparece, principalmente os jovens, né? Eles estão vivendo essa era muito digital, então eles acabam se identificando e acabam indo pro estilo dessa pessoa, né? Você citou os influenciadores, e isso a gente consegue trazer para uma questão muito maior. Tem como a gente estar na moda, ser autêntico, sem seguir tendências? Claro que sim. Eu acho que hoje a gente não tem mais aquela obrigação de você ter que usar aquilo, né? Hoje você tem a liberdade de falar: eu quero usar uma calça jeans, cintura alta, por exemplo, com uma camiseta branca, e você vai estar na moda e ninguém mais vai olhar para você ou julgar como você está vestido, né? As pessoas já estão vendo cada um do seu jeito, né? E o respeito de cada um ser decidido de escolher, né? O que quer, né? Então eu acho que a gente tem essa... Que bom que a gente tem um pouquinho disso agora, de liberdade, né? De liberdade também, para poder sem se sentir aprisionado, né? Porque às vezes era aquela tendência que tava, isso eu tô falando até 2010, a gente tinha um pouco dessa... E quando começou a era digital que a gente começou a ter essa liberdade. Então, assim, até 2010 era aquilo, você tinha que usar o que estava na passarela, ou então você não estaria enquadrado na moda. Hoje você já pode ser mais livre, né? Porque a internet nos traz essa liberdade, né? Até mesmo aquelas pessoas que têm um estilo mais alternativo, elas acabam tendo mais liberdade hoje em dia. Com certeza, mas hoje o estilo alternativo é o que está na moda. Então é até engraçado a gente ver, eu cito isso muito por São Paulo. Antigamente, São Paulo, você falava em Vila Madalena, Pinheiros, eram bairros considerados super alternativos. Hoje em dia são os bairros cool, hoje em dia são onde as pessoas querem frequentar. E são as pessoas alternativas que frequentam. Então a gente vê até essa mudança de comportamento das pessoas, né? Eu acho que por trazer essa liberdade, essa coisa do autêntico, né, é o que tá na moda, né? Aquilo que era menosprezado, hoje em dia é admirado. Hoje em dia é admirado. É muito
transformador observar toda essa mudança. E eu gostaria até de perguntar, você como diretora criativa, você observa que as pessoas elas buscam essas tendências diariamente ou é muito de tempos em tempos? Como a minha empresa ela é mais voltada para adereço de carnaval, né? Então eu percebo assim, existe sim, né, aquela coisa de todo ano tem alguma coisa que sobressaia. Até esse ano que eu estava até fazendo agora, a minha mãe que borda para mim assim, sardinhas, né, que é uma coisa que tá em alta, né? Então eu percebo que eu tenho que ter esse produto, né? Porque é o que as pessoas estão buscando. Mas eu posso ser livre para escolher daí as flores, as conchas, enfim, eu não fico presa só a uma tendência, né? Eu tenho a liberdade de também estar olhando outras tendências e não ficar só naquilo. Mas é importante a gente ter aquilo, né? Em relação faz diferença. Com certeza. Em relação à produção, como que isso funciona na prática? A produção de moda que eu trabalho é mais voltada para shopping center. Então, o que eu faço na minha produção de moda? E a gente sempre busca o estilo de cada loja, né? Então, assim, a gente vai nos shoppings e cada loja já tem meio determinado o seu estilo. Então, a gente busca a tendência desse estilo, né? Então, na hora da escolha das peças, a gente vai voltada, vamos supor, para uma loja de fast fashion, que tem de tudo, a gente vê quais são os produtos que estão em destaque. Ou então, alguma loja que é mais voltada para o jeans, por exemplo, eu sempre vou dar enfoque para o jeans, né? Então, a minha produção de moda vai conforme o estilo de cada loja. Né? Eu não tenho essa liberdade assim, né, de encatar, de você fazer uma coisa meio editorial de moda, né, que você pode ficar mais livre para um conceito, né? Ali é mais direcionado, né, para o público de cada loja, né? É diferente porque você precisa acabar se enquadrando. Sim, eu preciso estudar todas as lojas para ver o público de cada loja, para eu ver o que vai atrair o olhar deles na hora que passa ou um desfile, ou uma vitrine, ou um catálogo que a gente vai estar montando em cada evento que eu faço, né? E para quem quer conhecer um pouco mais sobre esse universo, existe uma dica que você poderia dar? Olha, eu sou fã número 1 eu falo que ele é meu mestre, é meu professor de História da Moda, ele chama João Braga. Eu sempre dou a dica de quem gosta de moda tem que estudar, tá? Moda a gente tem que estudar história, a gente tem que estudar atualidades, porque a moda, como eu disse, ela tá todinha ligada ao o que tá acontecendo ao nosso redor, né? E o João Braga, ele é uma pessoa que eu acho que ele mostra muito, ele fala de um jeito didático, sabe? Ele fala de um jeito que é prazeroso. Então, assim, eu vou gostar, você vai gostar, qualquer pessoa vai gostar dele, porque ele fala de uma forma leve, sabe? Não usa palavras difíceis, não usa termos só da moda, ele fala pra todos, né? Então, eu sempre dou a dica de falar com o João, pra vocês seguirem João Braga. Hoje é tudo seguir, né? Então, é seguir João Braga. Eu ia falar já pra vocês lerem os livros dele também, que ele tem vários livros que falam sobre moda, história da moda, história da arte, mas vocês são todos antenados, jovens agora, então todo mundo seguir o perfil dele, que eu acho que vale muito a pena. É uma das grandes referências que você tem como profissional. Eu acho que ele é uma grande referência não só no Brasil. Ele já foi várias vezes fazer palestra fora do Brasil, ele é conhecido mundialmente nessa parte de história da moda. Então, eu acho que ele é uma pessoa que... Ele já foi para Sorbonne, enfim, Harvard, ele já fez palestras em todos os lugares do mundo. E eu acho que ele é uma pessoa que fala de um jeito gostoso, assim, sabe? Que todo mundo gosta. Legal. A nossa conversa tá chegando ao fim. E antes eu gostaria de te perguntar, as pessoas que querem acompanhar seu trabalho, onde que elas podem ficar antenadas? Eu tenho meu perfil no pode falar rede? Instagram? Claro. No Instagram, que é @laurascavoniwork. Que lá eu sempre mostro um pouquinho dos bastidores, de tudo. Eu sei que as pessoas adoram ver bastidores de desfile, de editoriais, enfim. Então eu tô sempre postando alguma coisa ali. Tá certo, Laura. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigada. Pessoal, nossa conversa chegou ao fim, mas você pode acessá-la novamente no nosso canal do YouTube. Não se esqueçam de compartilhar e nos seguir nas redes sociais para acompanhar esse e outros conteúdos. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada e até a próxima.
Muito obrigada, Raíssa, por essa conversa interessantíssima com a Laura. Nós vamos ficando por aqui e não esqueçam de acessar este e outros conteúdos nas nossas redes sociais, @TV Câmara Jacareí. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau! Piercings e tatuagens.